Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, minha gente. Mais uma vez, o Pode Papocar, o podcast do Sindiúti, nossa escola de luta, o programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza. Como vai, Rafael? Vou muito bem, Gardênia. Olá, gente. Olá, nosso público. Sejam bem-vindos a mais um Pode Papocar, que hoje tem uma temática super especial. Eu sou Gardênia Baima, da direção do Sindiúti, e hoje nós recebemos convidadas especialíssimas. Quem é que está com a gente hoje, Rafael, para nossa alegria? Para a nossa alegria, Gardênia, a gente dá protagonismo hoje às estudantes e os estudantes da Rede Municipal de Fortaleza. A gente recebe a Laís Vitória e também a Gabriela Rodrigues, que são aqui estudantes da Escola Projeto Nascente, e vem hoje para falar sobre a pauta, né, dos estudantes. O Sindiúti fez dezenas de assembleias, professores de Fortaleza nas várias escolas conduziram discussões com a comunidade escolar, com um protagonismo juvenil, né, dos adolescentes, aqueles e aquelas que já têm opinião, tiveram oportunidade de falar, mas toda a comunidade escolar foram ouvidas nessas assembleias, e a gente vai trazer essa discussão hoje com as nossas convidadas, que já são muito bem-vindas. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindas. Nós temos também a contribuição dos professores da escola, muito especialmente do professor Marinho, que está aqui com a gente nos estúdios, acompanhando aqui o nosso bate-papo. Um professor, inclusive, que tem acompanhado a visita do Grêmio aqui na escola, que tem feito um trabalho excelente de contribuição, de colaboração com esse protagonismo dos estudantes, muito especialmente da Escola Projeto Nascente. Bom, como nós estávamos falando, o programa de hoje vai debater a pauta dos estudantes e da comunidade escolar. A gente tradicionalmente discute nas atividades do Sindiúti a pauta dos professores e demais trabalhadores da educação. Mas é bandeira também do sindicato e de todos os trabalhadores da educação a defesa da escola pública, a plenitude, né, da defesa da escola pública, que também passa por sua infraestrutura e por condições adequadas de funcionamento, atendimento, inclusive, dos direitos dos e das estudantes. Então, a gente traz essa discussão hoje. Queria até fazer Gardênia, no início aqui, um balanço, porque a gente tem sistematizado as atas, né, desses encontros, as assembleias que aconteceram nas unidades escolares para essa pauta. E entre as questões que apareceram, tem questões por alimentação de qualidade, que foram debatidas nas últimas semanas, água e refeitórios adequados, kits escolares, fardamento, a questão do esporte, das quadras, dos espaços de lazer das escolas, a climatização das salas de aula, né, o debate das chamadas saunas de aulas, como vem sendo colocado diante da dificuldade, né, inclusive de bem-estar dentro desse espaço. Além das melhorias de infraestrutura, temos os problemas das escolas que ainda arrastam reformas por muitos meses. Tem também as questões dos pedidos relacionados a bibliotecas, laboratórios, internet, a pauta da inclusão, que também, obviamente, alcança no nosso público, né, que é o nosso atendido, que é o aluno. E a questão ainda de acessibilidade e de atividades culturais. Isso aqui é só um panorama, um balanço do que nós tivemos na Assembleia, mas agora a gente vai escutar as nossas convidadas a esse respeito, né, Pois Gabriela? nós tivemos até uma atividade importante, levando ao prefeito de Fortaleza, né, uma série de cartinhas, colocando, né, em forma da linguagem que foi possível, as reivindicações dos estudantes, que, na verdade, retrata a situação da escola pública municipal, aqueles que não sabiam ainda escrever, alunos da pré-escola, desenharam, né, como gostariam que fosse a escola. Isso foi bastante assim, emocionante, foi um momento ímpar, porque a gente não se preocupa só, enquanto professores, com o conteúdo
apesar de ser de grande importância, né, mas aquele conteúdo da disciplina, nós nos importamos com a formação das pessoas, sobretudo com a formação dos nossos alunos, né, dos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos bebês, porque nós temos também creche nas redes municipais. Então, nós achamos que a escola é aquele lugar que constrói esse processo, né? E vocês, adolescentes, se veem nessa construção e, junto conosco, fazem a escola, né? Então, já se foi o tempo em que o aluno ficava sentado e o professor na lousa, né? Hoje a gente tem uma situação diferenciada, nós já compreendemos outro mundo, outra forma de construir esse dia a dia da escola, e aí é realmente com o protagonismo da juventude, com o protagonismo dos nossos estudantes. Isso nos faz assim felizes, porque essa é a escola que a gente tanto quis, que a gente quer construir, de fato, né, para formar pessoas, né? Porque a escola também é aquele lugar de mão dupla. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, né? Então, nós somos uma comunidade escolar. Isso é muito interessante. E a gente fica feliz por estarmos aqui hoje com duas adolescentes. Olha, são mulheres adolescentes, né? E, além de ser o protagonismo, né, estudantil, é também um protagonismo das adolescentes, né? E a gente se empodera muito com isso, né? Isso é muito interessante. A gente sente que o dever está sendo cumprido, né? Assim que a gente está contribuindo para a forma de pensar, de agir, né? Então, assim, gente, o que é o Grêmio? Como é que ele funciona? Ele tem nome, esse Grêmio de vocês? Então, assim, como é que vocês se organizam na escola através do Grêmio Estudantil? Bom, a gente se organiza através de reuniões com o diretor, né? Toda semana a gente tenta procurar fazer uma reunião com todo mundo junto assim. Só que aí, tipo, tem a reunião da manhã e a reunião da tarde, porque são 2 grêmios separados. Aí a história do nosso Grêmio começou porque a gestão da nossa escola não procurava resolver os problemas assim sem nós, né? Aí foi eu e uma amiga minha atrás do professor Marinho, nosso professor de matemática, para ele poder resolver os problemas. Aí ele surgiu com a ideia do nosso Grêmio e tá aí o Grêmio hoje, tá chegando longe até, né? Né, Laís? Gente, de manhã a gente separa por departamentos. Então, a gente tem o departamento de esportes, tem o departamento das pessoas dos assuntos femininos, tem o departamento das pessoas da área de cultura. Então, eu diria que, por enquanto, ele está bem organizado, nós separamos as funções bem direitinho e a gente está dando o máximo que a gente conseguir para melhorar o estudo dos alunos e a estabilidade da escola. Já batizaram o Grêmio? Não, mais ou menos. De manhã a gente chama de Grêmio do Nascente. Grêmio da Escola Nascente, legal. Vamos pensar no nome aí. Vamos pensar no nome, que eu já vou sugerir aqui, né, aquele professor que dá aquele start, né, no Grêmio. Que tal, hein? Fazer uma discussão na escola sobre a possibilidade de batizar esse Grêmio com o nome de um grande professor. Vão pensando. Ótima ideia. Com certeza. E aí, Rafa? Eu queria... Vocês falaram, né? A Gabriela, a Laís falaram que o Grêmio nasceu da necessidade de vocês terem a pauta dos estudantes ou da infraestrutura, os problemas da escola refletidos, né? O que hoje, na avaliação de vocês, seriam as principais demandas da escola? O que vocês observam como principais demandas da escola que vocês levaram adiante através aí da criação do Grêmio? Seria a organização da festa, da formatura do 9º ano, a estrutura da escola e a gestão, porque não administra bem a falta de professores na escola. E também os horários da nossa quadra, porque a nossa quadra ela é recém-construída. Então, a gente ainda está lidando com essa parte da organização e também estamos lidando com a parte da organização e da reforma dos banheiros, porque tem alguns problemas na nossa escola, principalmente nos banheiros, e a gente percebe, principalmente nós, mulheres, né, que a gente tem necessidade de ter uma certa mais atenção nessa parte.
Olha, muito interessante, gente. E como é que chega para os demais alunos essa preocupação de vocês? Tem reunião por sala? Tem reunião na quadra? Ou vocês já estão pensando em fazer isso? Um momento do Grêmio na escola? Nós estamos pensando em fazer um momento do Grêmio na escola, no qual a gente quer reunir os alunos para poder apresentar o Grêmio, apresentar os departamentos, cada aluno que faz parte dele, para os alunos saberem que podem contar com a gente do Grêmio, para qualquer coisa que eles precisarem. Tanto para eles reconhecerem a gente e saber que qualquer dúvida ou qualquer problema que eles tiverem na escola, a gente vai estar sempre lá para tentar atender eles. Quantos estudantes hoje estão organizados com vocês no Grêmio? De manhã, a gente tem 12 pessoas agora. De tarde a gente tem 9 pessoas. Então, no total, nós temos aí organizados 21 pessoas, 21 Isso, estudantes. exatamente. 20 estudantes. Perfeito, gente. Muito bom. Muito boa iniciativa, viu? Eu quero parabenizar vocês pela construção dessa consciência coletiva, pela construção do Grêmio. Eu acho que é isso que é a grande lição da escola, né? É a gente se fortalecer, humanizar a escola, né? É a escola ouvir todo mundo, né? Não ouvir só a direção, né? Mas ouvir também os alunos através de uma representação. Os professores estão representados pelo conselho, né, de professores, estão representados pelo representante do sindicato na escola, são professores filiados que têm a sua entidade, né, que tem o seu sindicato, que é o Sindiúte, e aí o sindicato dos estudantes é o Grêmio. Agora, ele precisa, claro, ter uma postura livre, né? Porque quando você fala em organizar os estudantes, vocês vão trazer o pensamento daqueles estudantes, né? Vocês vão trazer as reivindicações daqueles estudantes para discutir com a direção da escola, para negociar com a gestão da escola, né? Que eu acho que também tem interesse de contribuir com o Grêmio, porque todo mundo quer a melhor escola, né, para a comunidade. Então, essa iniciativa é extremamente positiva, né? E a gente fica a se perguntar assim, como é exatamente que vocês detectam essa situação do que a escola está precisando? Escutam alguém? Os professores conversam sobre isso na sala de aula? Como é que vocês organizam, por exemplo, essa pauta que vocês têm para negociar com a direção da escola? Eu diria que é porque a gente escuta muito dos professores, que eles falam bastante sobre isso, e também pelo que a gente observa, porque a gente observa muito que a escola tem muitos problemas, que tem muitos alunos que não valorizam a escola, e isso acaba prejudicando a gente como aluno. E eu acho que o Grêmio, assim, ele foi feito para essa visibilidade, para saber o que os alunos pensam, o que os alunos veem dos problemas da escola. Exatamente. Mesmo essa pauta que os professores mesmo veem os problemas com a gente, acabam, querendo ou não, relatando a gente. E a escola, o projeto nascente, querendo ou não, é muito problema que é muito difícil de resolver. Porque são tantos, se eu for falar todos os problemas do projeto nascente, eu vou passar horas e horas falando aqui. Bom, mas bora falando. Tem diversos. Bora falando. Banheiro sem porta, o banheiro das meninas tem uma porta só. E não, indicam um horário pra gente poder ir ao banheiro, dizem que a gente pode ir ao banheiro de tarde só depois de 2h20, e quando acaba o intervalo, dizem que a gente só pode ir no banheiro a partir de 4h20. Fora isso, não deixam. Mesmo com os professores autorizando, não deixam a gente no banheiro. É muita falta de professor. Os professores aplicam licenças e a escola não comunica ao distrito para o distrito poder mandar um professor substituto. Eles não fazem isso, então eles não querem organizar os problemas. Eles acabam deixando lá para poder não acabar com a reputação da escola. Isso é muito sensível, né? A gente está observando como o Grêmio tem um nível, inclusive, de consciência da real natureza dos problemas da própria escola, de identificar a gardênia, até uma ausência de uma gestão eficiente
por parte, né, do grupo de gestores que estão ali naquela unidade escolar. Acho que isso é exemplar, mas eu acho que se repete em toda a rede municipal essa realidade de precariedade, ora num ponto, ora no outro ponto, e por isso que é relevante organizações estudantis como essa, que nasce inclusive ali, né, genuinamente da vontade coletiva dos estudantes de resolverem seus próprios problemas, porque os problemas da escola também são problemas deles. Mas eu queria, adentrando nessa estrutura das escolas, já que nós estamos aqui com duas representantes da comunidade escolar, e a gente fala muito sobre eventuais problemas que acontecem em setores específicos da escola, eu queria que a gente fosse pegando esses elementos e ouvindo vocês sobre eles. Vamos começar sobre a merenda escolar, né? A merenda escolar é uma das grandes questões que movimentam a avaliação, né, do processo de entrega da educação de Fortaleza. Foi alvo de debate nos últimos meses, foi alvo de reivindicação nos últimos meses. O tal do pratinho, né? Foi alvo de promessa nos últimos meses. E aí, minha gente, do início do ano letivo para cá, houve melhora na merenda escolar? Houve muita melhora, porque no começo do ano, normalmente o lanche era sempre o mesmo, e agora a gente vê que eles seguem realmente o cardápio que tá lá, por causa que, tipo, segunda-feira a gente come, vamos dizer que arroz com carne, aí na terça-feira já é uma comida completamente diferente. Então isso é literalmente uma coisa nova, porque desde que eu comecei a estudar assim, eu nunca tinha visto eles mudarem realmente, botarem pratos diferentes a cada dia da semana, entendeu? Isso, agora a merenda, querendo ou não, melhorou bastante, porque eu estudo naquela escola desde o infantil, e a merenda sempre foi um ponto muito importante. Agora, esse ano, ainda bem que eles conseguiram melhorar. Olha aí, inclusive que foi coisa da pauta, boa. da pauta anterior, né, das Assembleias dos Estudantes, foi uma das primeiras coisas que apareceram quando a gente começou a receber as cartas, inclusive da variedade alimentar, do ponto de vista nutricional. Todos os especialistas na área falam que a alimentação, inclusive essa diária da escola, né, quando ela tem variedade, ela oferta mais nutrientes, ela oferta mais qualidade. E contribui com a relação da aprendizagem, né? Porque uma criança que não está bem nutrida, ela não consegue aprender, né? Exatamente. Então, essa discussão o sindicato fez, né? Levou para a mesa de discussão com a Prefeitura de Fortaleza e, felizmente, o resultado é esse que vocês estão colocando aqui, e a gente fica muito gratificada, né, por nossa campanha, por uma merenda saudável ter dado certo ou estar dando certo, né? Um outro elemento que eu acho que é também relevante a gente destacar dentro da estrutura da escola é a infraestrutura que ela oferece para esporte e lazer. Parte do desenvolvimento da criança e do adolescente passa, né, pela oferta não só daquele momento que a gente fica ali no ensino, sentado na carteira, reproduzindo os conteúdos, mas também as atividades educacionais que envolvem o corpo, que envolvem o desenvolvimento né, inclusive de outras capacidades do ser humano que passa pelo esporte e o lazer dentro da escola. Nós temos, inclusive, Rafael, desde a Rede Municipal de Ensino, a partir da nossa reivindicação, tem professor de educação física desde o berçário. Uhum. Né? Então, nós compreendemos a importância da educação física até o 9º ano, né? Não é só lazer, né? Não é só algo que não é só um jogo, ali uma quadra, o aluno, né, se movimentando. É, de fato, uma questão científica, né? É uma compreensão científica da importância... É uma competência, né, do ser humano. Da educação física no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas como é que está a quadra lá? Porque o que a gente tem ouvido, né? Principalmente nas escolas mais periféricas ou próximas às praias, né? É que as quadras realmente não têm a conservação devida ou, enfim, as quadras não estão prontas, né, para a importância
das atividades escolares, que não é só a aula de educação física, mas são as festas das escolas. Quer dizer, a gente movimenta a escola a partir, inclusive, da quadra, que é um espaço maior, é um espaço que congrega todo mundo e tal, né? A quadra, Gardênia, né, as questões todas que envolvem o aprendizado, como os equipamentos esportivos. Como é que está essa situação, meninas? Querendo ou não, na nossa escola, a quadra é um lugar meio que... Disputado. Isso, disputado, é inadequado, querendo assim, porque eles não deixam a gente utilizar direito. Tanto que na educação física chega até a ser complicado, principalmente no turno da tarde, porque nós não temos professor. Nossa professora não vai e eles simplesmente liberam a gente para ir embora e a gente nunca consegue usar. Somente eles só priorizam para usar o Fundamental 1. Acaba que eles meio que excluem o Fundamental 2 de poder usar, principalmente os nonos anos e tal. Porque eles dizem que é muito mais fácil liberar o nono ano para ir embora na aula de educação física, porque eles têm mais... querendo ou não, tem mais facilidade para ir embora sozinho do que precisar do fundamental. Tanto que disseram pra gente que entre liberar alguém do primeiro e liberar alguém do nono, era mais fácil liberar alguém do nono, porque ele poderia ir pra casa sozinho. E como a nossa quadra é uma coisa recente, é novidade, porque demorou muito para ser construída, eu acho que foi 7 anos construindo Desde essa quadra. 2017 a nossa quadra está interditada. Muito tempo. E a gente não tem material esportivo, tipo, a gente tem a rede de vôlei, mas a gente não tem as bolas, não tem bola de basquete, não tem bola de vôlei, não tem bola de futebol. Tudo os alunos têm que levar de casa. E quando... Pode dizer. Tanto que, quando eu tenho aula de educação física, não tinha bola de vôlei e os alunos levaram uma bola só de futebol. E, normalmente, as pessoas que não gostam de jogar, né, essas coisas, elas ficam sentadas, sozinhas. E a professora, como ela disse, não vai. Então, ela não leva bola, a gente fica lá sentado e os alunos ficam desmotivados, porque literalmente a educação física é para ser a matéria que eles estão animados para ir, e você ir para a escola e saber que não vai ter um professor lá. E mesmo quando a gente leva, eles não deixam a gente usufruir, porque eles dizem que a gente não pode ficar na quadra sozinhos, nem no ambiente que é perto da quadra, porque eles dizem que nós vamos destruir a quadra. Nós do Fundamental 2 vamos destruir a quadra. Eles inventam, mesmo nós levando material, não importa, eles só querem que a gente vá embora. Igor, isso não merecia um papocado? E dos grandes? Isso é para a gente chamar a atenção, né? Para que as pessoas que são responsáveis por isso possam nos ouvir, possam refazer, né, a quadra, a atividade da quadra, e possam ressocializar esse lugar da escola, que é um lugar tão importante, né, e que congrega tanta gente, é um lugar comum para todo mundo, né? Então, é algo que tem que, muito especialmente, funcionar da melhor forma possível, não só para os alunos, mas muitas escolas, inclusive, abrem para a comunidade essas quadras, né? Porque, às vezes, a comunidade não tem esse espaço, essa infraestrutura que a escola tem, né? Como vocês disseram, recentemente a quadra foi construída e tal, então ela pode ser utilizada de diversas formas, né? E eu acho, Rafael, que está na nossa pauta esse debate, né? Tá na nossa pauta, e eu fiquei aqui boquiaberto, porque, de fato, é muito difícil, né, gente? Vocês veem o nível de dificuldade. A cada elemento que a gente vai tratando aqui tem um outro nível de dificuldade, e tem sempre uma solução que é a pior possível, que é um arranjo. Resolve de qualquer jeito. Como, por exemplo, libera os alunos mais velhos. Então, o compromisso com a educação vai para as cucuias, né? Então, ouvir vocês é muito importante, gente, porque essa perspectiva nesse nível de detalhes, a gente, obviamente, não tem, né, ouvindo somente, né, os nossos profissionais, que já trazem muitas das perspectivas dos problemas que acontecem na escola, mas queria reforçar o ponto da relevância de vocês estarem aqui como reais porta-vozes dos problemas que os estudantes enfrentam nas unidades escolares, e com um processo mesmo de gestão, porque eu acho que boa parte dos problemas são de gestão das unidades escolares, que a gente vem tocando tanto nessa tecla nas outras, né, nos outros produtos comunicacionais aqui do Sindiúti. Na live de terça-feira, uma das últimas lives da terça-feira, a gente tratamos disso,
né, das dificuldades que a gestão tem de organizar, né, as unidades escolares, e está comprovado aqui no depoimento de vocês. Às vezes é algo que não, a conta que não bate, né? Porque muitas vezes a gestão da escola tem até a melhor das intenções, né? Aí pede ao distrito o material, aí o distrito pede à Secretaria Municipal de Educação o material. Então, nesse percurso, quem acaba perdendo um pouco é a escola, porque não chega, e quando não chega, quem é responsável pelo quê? Né? Então, assim, gente, a escola tem um orçamento, né? E eu acho que não só vocês, estudantes, mas os professores têm que se apropriarem desses orçamentos, né? O orçamento é para a escola, não é para a gestão da escola. Então, é hora de começar a reunir com professores, com os estudantes, através das suas organizações, né? No caso de vocês, o Grêmio, para vocês colocarem a pauta na mesa da gestão, que é quem recebe esse orçamento, que é quem recebe esse dinheiro, né? Para dizer, olha, a nossa prioridade é essa, como é que nós vamos juntos chegarmos a isso para que a escola vá resolvendo os seus problemas passo a passo, né? Porque esses problemas que vocês relatam aqui são problemas universais da escola pública, né? Se você for conversar com alunos de outras escolas, eles vão citar problemas semelhantes, Vão né? destacar isso também. Vão destacar isso também. Então, assim, eu acho que o Grêmio impulsiona essa nova visão sobre a participação dos estudantes no dia a dia da escola e sobre o orçamento da escola também. Porque o orçamento ele é público, ele não é um orçamento da gestão. Essa escola não é uma escola privada, ela é uma escola pública. Então, quem tem mais interesse na escola, além dos professores, além da gestão? A comunidade escolar, vocês, né, que precisam daquela escola. Então, quanto melhor a escola, mais oportunidade vocês vão ter, né, para a aprendizagem, né? Nós temos até uma discussão assim que é bem emblemática sobre essa questão, porque hoje nós vemos os alunos das escolas públicas nas universidades, né? Mas antes nós não víamos. Era um processo inverso. O aluno que tinha mais condição de aprender, que estava numa escola particular, né, que tinha aula de inglês, o reforço, que tinha o esporte, esses alunos ocupavam as vagas das escolas públicas do nível superior. As universidades federais, que são universidades gratuitas, públicas, né, eram ocupadas ou são, na maioria das vezes, ocupadas por esses estudantes que podem, em algum momento, pagar a mensalidade de uma escola, né, enquanto nós, que não temos essa condição, né, víamos as vagas ocupadas. Né? Por quê? Porque a escola particular tinha a condição de formar e a escola pública não tinha. Hoje a realidade ela é diferenciada, gente. Nós somos o primeiro lugar em alfabetização, né? Então, isso significa dizer que nós temos políticas públicas hoje que fazem a diferença da escola pública. Nós somos aqueles que hoje temos um orçamento no Brasil, a escola pública. Nós somos aquele equipamento que tem um orçamento no Brasil que está disputado por vários setores, inclusive por esse setor privado. Né? Como em São Paulo, nós não temos mais essa escola, por exemplo, no ensino infantil, nós não temos mais a escola pública como nós temos aqui em Fortaleza. As escolas são privatizadas, as organizações sociais quem cuidam das escolas, as escolas passam por leilões, né? Aquele que se interessar em gerenciar uma escola pública pode em São Paulo, tanto é que em São Paulo quem hoje gerencia
o que deveria ser o setor público, né? As escolas municipais são grupos econômicos, por exemplo, de São Paulo, é até assim de se pensar. O grupo que foi para o leilão e que gerencia as escolas públicas de São Paulo, da educação infantil, é um grupo, por exemplo, que administra os cemitérios na cidade de São Paulo. Portanto, um grupo que não tem nenhuma intimidade com a questão educacional. É outro ramo, né? E que vem administrar as escolas públicas. Por quê? Porque o orçamento das escolas públicas hoje interessa ao setor privado. Então, nós temos que fazer todo esse debate da situação da escola pública e da qualidade da escola pública, pensando em disputar também esse orçamento que é nosso, que foi uma conquista do povo brasileiro, dos professores, dos estudantes, né? É um orçamento que é da escola pública e que está sendo tirado da escola pública. Se vocês puderem dar uma olhadinha e puderem ler um pouco mais sobre isso, vocês vão poder verificar que o orçamento da saúde pública no Brasil está estraçalhado, né? Que a maioria da saúde pública no Brasil está terceirizada. Então, é isso que nós temos que evitar na educação pública, e é passo a passo, como o da organização dos professores, a da organização de vocês, que vai fazer valer esse orçamento para a educação pública, para que a gente tenha uma escola que, de fato, permita a vocês terem a vaga lá na universidade, né? Na universidade pública, que é onde tem que estar o aluno da escola pública, porque ele não tem a chance ou a condição de pagar a escola particular, a universidade particular, né? Então, quando vocês têm essa iniciativa, quando vocês percebem isso, a importância da escola pública, e se organizam para lutar por elas conosco, né? Gente, é motivo para comemoração, né? É motivo para a gente se orgulhar, né, do trabalho que vocês fazem, porque vocês compreendem o lugar da escola na vida de vocês. Eu estou realmente, Rafael, muito emocionada com a fala das meninas, né? Porque a gente nota, inclusive, que a própria fala carrega consigo a compreensão, né, do que estão fazendo, né? Eu acho que quando eu era da idade de vocês, eu nem pensava ainda tão longe assim, né? Aos 14 anos você já tinha esse nível de inspiração que essas meninas têm, Gardênia? Mas, Gardênia, ainda não, mas olha, gente, eu aprendi, viu? Eu cresci e fiquei pensando tanta coisa. E hoje onde eu estou? No Sindicato dos Trabalhadores em Educação, né? Ajudando a organizar aqui a nossa luta, quiçá encontrando com vocês daqui a um tempo, né? Porque o Grêmio é o sindicato estudantil em outras organizações comunitárias, sindicatos. Que elas mantenham, né, Gardênia? Na profissão que elas escolherem, o nível de organização, maturidade, né, e também de defesa classista, que hoje defendendo a classe dos estudantes, mais adiante defendendo, né, o campo profissional em que elas estejam, para que elas tenham também no futuro, assim como a gente tem lutado aqui, dignidade profissional. Mas você falava do processo organizativo das meninas e como elas são exemplares em trazerem o modelo de organização do Grêmio, da escola Projeto Nascente. Eu queria que tanto a Gabriela quanto a Laís colocassem aqui, cada uma no seu momento, falassem diretamente ali para as câmeras e colocassem para os outros estudantes das outras escolas, né? Outros jovens, outros adolescentes, outros meninos e meninas que estão aí nas demais unidades escolares, vendo as coisas acontecerem, inspirem, coloquem para eles agora, meninas, o que vocês acham que é necessário, por que é importante se organizar num movimento como esse de um Grêmio para tentar ali readequar ou construir uma escola melhor? Eu acho que como eu escutei muito quando eu era menor. O que faz uma escola são os alunos. Se você não vai atrás de mudar, como que você quer ter o avanço da sua escola? Como você quer mudar a sua escola se você mesmo não se muda? Então, eu diria que o nosso ponto
se esforçar, por causa que antes de não ter o Grêmio, quando a gente ia, debater, falar com o diretor ou com a nossa coordenadora, não escutavam a gente. Então, quando a gente se juntou, como eles viram que eram muitos estudantes pelo mesmo problema, eles pensaram, nossa, são muita gente. E se são muitas pessoas reclamando do mesmo assunto, então esse assunto tem que ter uma certa atenção. E eu acho que isso foi o que o Grêmio mudou realmente a escola. Exatamente, a mesma coisa que a Laís disse. A questão é se esforçar bastante com o que você realmente quer que aconteça. Então, você aí que esteja enfrentando algum problema na sua escola, você quer se esforçar para realmente mudar a sua escola, mudar a sua trajetória educacional, procure aquele professor que você tem, querendo ou não, confiança, que no nosso caso é o professor Mário de Matemática, e vá atrás de enfrentar os problemas, vá atrás de tentar resolvê-los, vá tentar atrás de ajudar a sua escola e ajudar vocês mesmos. Muito importante que vocês estão falando, né? Às vezes você pode não saber o caminho da organização de um processo como esse de um Grêmio. E vocês procuraram orientação. Procuraram pessoas que minimamente tinham um olhar atento, né, um ouvido que escutava as questões. E encontraram professores, encontraram o professor Marinho, que ouviu vocês e que ajudou vocês a constituir ou a organizar o processo, né, de mobilização do Grêmio. O professor Marinho é o representante do Sindiúte na Escola Projeto Nascente. Importante, inclusive, dizer que ele está ajudando a organizar o Grêmio, mas ele também organiza o nosso sindicato da melhor forma possível. Ele está sempre presente em todas as nossas atividades, é o representante do nosso sindicato na escola, então esse elo, né, que ele faz com o movimento, com a organização, tanto estudantil como dos trabalhadores em educação, é muito importante, é muito importante. E pensando nesse processo de parceria, né, dos professores com os estudantes, dos estudantes com os professores, eu queria também ouvir vocês nesse sentido. O que vocês acham que poderia ter na escola de instrumentos, da opinião mesmo de vocês, de instrumentos em que cada vez mais possa haver esse encontro, né, entre os interesses dos alunos e os interesses dos professores e os interesses da escola e da educação pública como um todo? O que eu já ouvi muito, tanto a professora quanto o aluno reclamando, é que a nossa professora de ciências reclama muito que não tem laboratório, não tem onde onde ela fazer as experiências dela, onde ela demonstrar as coisas que ela quer mostrar pra gente, porque até tinha laboratório, mas retiraram da escola. Então, isso ajudaria muito, desenvolveria muito as nossas aulas, e é o que ela sempre reclama, ela sempre diz, nossa, se tivesse um laboratório aqui, seria maravilhoso. Porque tem vezes que ela quer fazer um experimento, que precisa de espaço, precisa de um local, e ela não tem, porque não tem o local para fazer aquilo. Exatamente, a nossa professora de ciências é uma das que mais enfrenta problemas, assim, querendo ou não. Porque a gente tinha um laboratório, só que desfizeram o nosso laboratório para transformar numa sala de aula. Um ambiente extremamente pequeno, quente, que até é uma sala tão... Você fica até desacreditado quando você vê. E um problema que ela enfrenta muito era com a gente no 9º ano, que ela queria fazer uma aula de campo, levar a gente para visitar um lugar. Só que ela enfrenta um problema que ela não consegue solicitar um ônibus. Ela fala com a gestão da escola para solicitar um ônibus pra gente fazer essa aula de campo. E faz mais de meses que ela tá atrás e a gestão não ajuda, a gestão não colabora, a gestão não pede. Pois é. Olha aí. Essa discussão, gente, nós fizemos quando fecharam os laboratórios e as bibliotecas das escolas municipais, né? Até hoje, isso está na nossa pauta também dos professores, né? A reabertura das bibliotecas, né? Porque nós realmente não queremos formar a geração TikTok, nós queremos formar alunos com a possibilidade de leitura, de visão do mundo, como vocês são, né? E, para isso, precisa um espaço na escola, né? Então, a biblioteca é um espaço importante que a escola tem que reabrir. Não é só a Escola Projeto Nascente, é a rede municipal de ensino, né? Foi a rede municipal de ensino que fechou bibliotecas, que fechou laboratórios, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso mesmo, porque como é que nós podemos, por exemplo, contribuir com uma feira de ciências,
Como é que nós podemos organizar uma feira de ciências se nós não temos um material concreto para o professor, para a professora, né, trabalhar ali com os alunos? Eu já vi, inclusive, alunos da escola municipal ganhando Olimpíadas, né, viajando para outros estados, para outros países, com o mínimo que tem na escola pública. Imaginem se essas escolas têm esse laboratório, se essas escolas têm a biblioteca, quantos gols nós faríamos, né? Então, quantos de nós, quantos de vocês poderiam realmente, né, aprender mais, ou estar mais engajado, ou conhecer mais? Porque, gente, nós, os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, nós temos o direito a ter o conhecimento produzido pela humanidade. Essa falta de estrutura, ela tira de nós a possibilidade desse conhecimento. Até, às vezes, nós nem temos na comunidade outros equipamentos, né? Nós não temos na comunidade uma biblioteca comunitária, nós não temos, né? Tem um posto de saúde mais defasado e tal. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos uma escola que nos ajude a conhecer o mundo, a nos formar, né? Nós não queremos aprender só a ler e a escrever, também isso, né? Também é importante o conteúdo, mas é importante saber como lidar com o conteúdo. Veja, Rafael, a professora dá uma aula teórica de ciências. Na aula seguinte, ela poderia pegar a teoria, ir num laboratório, trabalhar a prática, né? Talvez isso animasse a aula, talvez isso fosse algo que despertasse curiosidade, e só se aprende quando se é curioso, né? Talvez isso fosse, de fato, a realização da prática das ciências naturais na sala de aula, na escola municipal. Então, gente, isso também está na nossa pauta, né? Isso é uma discussão que nós fazemos, né? E eu acho que agora está na pauta do jornalista também, porque o nosso querido Rafael é o presidente do Sindicato dos Jornalistas. Lá eles entenderam também a importância de organizar os jornalistas do estado do Ceará. Rafael foi recentemente eleito o presidente do Sindicato dos Jornalistas mais uma vez, mais uma gestão. O Igor, que está aqui com a gente também na sala, é diretor do Sindicato dos Jornalistas. Então, eu acho que nessa sala aqui, todo mundo aprendeu um pouco a trilhar, né, a importância de ter quando a gente vai buscar, de ter quando a gente luta. Acho que a gente entendeu a importância de que só a luta muda a vida, e né? Ficou muito claro nos exemplos das meninas, né? Ficou muito claro que só foi no momento em que elas organizaram, que o grupo lá de estudantes que mobilizou o Grêmio, começou a reunir muita gente, foi que a escola começou a, de fato, ouvir as demandas que individualmente, ou que, né, ali, no ponto de vista do varejo, para utilizar um jargão, aparecia no processo de demandas dos estudantes. Gardênia, vamos falar de futuro. Estamos na reta final da nossa edição aqui do Pode Papocar, e vamos falar de futuro. Nós falamos muito do processo de organização do Grêmio, falamos muito das reivindicações que esta escola, Projeto Nascente, assim como tantas outras escolas apresentaram, da infraestrutura da escola, passando pelo processo de ensino-aprendizagem, que as meninas muito bem destacaram aqui, são demandas realmente dos estudantes, são estudantes interessados em aprender e em aprender mais, e aprender melhor, né, com melhores condições de ensino. Mas para além do que já foi colocado aqui, eu queria que a Laís e a Gabriela, cada um ao seu tempo, colocasse o que vocês pensam de futuro. O que vocês já têm, tudo bem, já discutimos. O que vocês demandam para o futuro? Qual é a escola que a Gabriela quer para o futuro? Vamos lá, primeiro você. Bom, a escola que a gente quer para o futuro é uma escola querendo não melhorada, a estrutura melhor, nós ter mais oportunidades e tal. Porque a gente pensa, que nem o professor Marinho sugeriu hoje pra gente, achei uma ótima ideia, foi daqui pra frente a gente querer fazer uma sede do Grêmio da escola, lá tipo uma sala, a sede do Grêmio, que é uma ótima ideia que ele deu pra gente e tal. A gente queria reivindicar uma sala pro Grêmio. Uma sala pro Grêmio, pra gente poder se organizar, fazendo essa reunião, tudo certinho.
Tem tantas coisas pra fazer, assim, que ainda a gente nem pensa tanto direito, assim. Porque, querendo ou não, o Grêmio é muito recente. O Grêmio tem nem 2 meses ainda direito. E, querendo ou não, ele já tá evoluindo bastante. Então, a gente pensa no futuro bom, futuro próximo, assim, pro Grêmio. Até porque a gente já vai sair da escola. A maioria do Grêmio é formada pelo 9º ano. Então, só tem mais esses 3 meses na escola pra poder organizar tantas coisas. Então, a gente acaba deixando mais pro pessoal do Laís, que, querendo ou não, e do 8º ano ainda vai ter um ano completo pela frente. Pois Eita, Laís. passou a bola para você, Laís. O que o pessoal aí da sua geração, do seu grupo, tá pensando de futuro, de demanda para a escola? Eu acho que seria mais pela parte do novos incentivos. Porque as aulas práticas seriam maravilhosas, seriam uma coisa incrível, por causa que é uma coisa que você chama a sua atenção, entendeu? É uma coisa que você fica olhando, fica impressionado. E eu acho que a escola que a gente, eu digo do 8º ano, deseja para o nosso futuro é uma escola com mais visibilidade, principalmente de crianças com deficiência intelectual. Eu falo isso porque eu já passei por muita coisa com crianças com deficiência intelectual. Tenho um irmão autista e digamos que ele não é muito bem incluído. E é uma escola, tipo assim, com mais respeito, com mais educação, com mais professores, que os professores tenham mais prática, porque, tipo assim, no futuro, eu quero ser professora de matemática. Olha só o exemplo, Marinho! Que coisa maravilhosa! Então, eu penso mais sobre os alunos, porque, tipo assim, os alunos de hoje em dia serão os futuros professores, futuros médicos, futuros trabalhadores. E se a gente não der atualmente a gente não der educação adequada para eles, como que eles vão passar essa educação adequada para o futuro? Entendeu? Então, eu acho que é essa a escola que eu quero. Eu quero uma escola com respeito, uma escola que os professores deem aula, que tenha educação, que os alunos tenham visibilidade e que a gestão escute os alunos. Então a gente quer tudo junto, né? A gente quer junto. A gente assina embaixo. Olha, Gardênia, eu estou muito feliz com o resultado da discussão de hoje. Muito feliz com esse programa, porque eu fui do movimento estudantil já na universidade. Eu também. Já na universidade. Eu não tive oportunidade, nem o nível de consciência que elas têm hoje, né? Muito maduras para a idade delas, inclusive. Não tinha esse nível de consciência. Isso aí é ajuda, né? Que elas recebem no diálogo da escola, processo, né? É o processo de formação. Formação de lideranças que formam outras lideranças conscientes. Mas eu fiquei muito feliz, né? Apesar de não ter tido essa oportunidade ainda de estar militando ainda ali na educação básica, fiquei muito feliz de ver que a gente deu oportunidade no programa de hoje delas manifestarem com a opinião delas de fato, com as palavras delas de fato, aquilo que os estudantes, as estudantes da nossa rede de ensino pensam. Então é importantíssimo o programa de hoje. A gente, tudo bem, tem trazido os profissionais para debater aqui os variados temas, mas eu fico muito feliz quando a gente também abre a oportunidade, abre essa janela, né, que é a comunicação do Sindiúd, que é o Pode Papocar, para um outro grupo que está representado dentro da comunidade escolar e que agora também pode falar por si. Olha, Marinho, professor Marinho, que está aqui com a gente, as meninas deram uma aula. Foi uma aula de cidadania. E eu sei que isso é fruto do trabalho da escola, dos professores, ali da organização de vocês, que enxergam a importância da escola pública na comunidade. Eu sei que a escola tem muitos problemas, as escolas todas têm problemas, né? Mas a gente não fica só nos problemas, né? A gente quer dar o passo, a gente quer correr atrás, porque a escola ela é nossa, ela é para nós, né? E os filhos da classe trabalhadora merecem e têm o direito, né, ao acesso às informações, ao que foi construído pela humanidade, a esse saber universal. Então, eu fico muito emocionada, né, como professora que sou, de ouvir, né, as nossas alunas, as mulheres, né, importante, né, 2 mulheres aqui hoje,
que estão em formação, né? Ou que serão vocês daqui para frente. Meu Deus, que orgulho de vocês, gente. Assim, a linguagem, né? Uma linguagem evoluída, há um entendimento de fato, né? Um sentimento de fato, né? De pertencimento do que é essa escola pública. Então, eu acho que o trabalho lá está muito legal. A gente quer incentivar, né, a construção do Grêmio lá, passo a passo. É importante organizar o debate na escola também. O que a gente está fazendo aqui é importante ser feito na escola. Eu quero desejar muita inspiração para vocês, né, que vão inspirar os outros colegas, os outros alunos, as outras alunas, para que, de fato, a gente tenha essa representação firme, forte, né, para que a gente tenha essa escola que a gente merece e que é possível ser construída, né? Então, eu estou assim, Rafael, hoje... Super encantados. Com o coração. Aliás, meninas, vocês são lindas. Vocês têm um coração lindo, uma alma super generosa. Vocês querem a escola para todos. A escola, né? Vocês representam uma congregação, uma comunidade de estudantes. A comunidade de vocês, né? Então, eu acho que a tarefa de classe, Marinho, tá dando resultado, viu? E é de classe social, né? Não é só a tarefa de classe feita na escola, não. É a de classe, né? A de classe social. A que social. a gente leva para casa também, né? Porque leva para a comunidade esse entendimento, né? E a gente pode melhorar não só a escola, mas a comunidade, porque a escola não é uma ilha, né? A escola está dentro da comunidade, é o coração da comunidade, e é isso que a gente quer melhorar. E assim a gente encerra o nosso Pode Papocar, que hoje debateu a pauta dos estudantes da comunidade escolar. Agradeço a Gabriela e a Laís por ter participado do programa de hoje. E agradeço a você, Gardênia. Meninas, vocês hoje emocionaram. Então, um grande beijo, um abraço para vocês. Levem para a escola a nossa solidariedade, levem para a escola a força do nosso sindicato, o nosso exemplo, né, de professores que lutam e que querem construir juntos com vocês essa escola pública de qualidade, uma escola pública democrática, uma escola pública laica, uma escola pública socialmente referenciada, para que, de fato, a gente possa construir uma sociedade onde os trabalhadores, que são a maioria, possam ter o que lhes é de direito. Tá? Então, que bom ter vocês aqui hoje, que sirva de exemplo para a rede municipal, para os outros estudantes, né? Agradecer ao professor Marinho pela iniciativa e pela oportunidade de tê-los aqui. Coisa maravilhosa. Então, Rafael, vamos lá, né? Com o nosso tchau tradicional do nosso Pode Papocar. Esperando vocês para a curtida, para a reprodução do nosso programa, né? Façam valer esse debate importantíssimo de hoje para Fortaleza, para o mundo. Então, que nós sejamos, de fato, a reprodução, né, desse anseio, dessa inspiração que são vocês, viu, meninas? Muito obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo episódio do Pode Papocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.